Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Muito obrigado, estamos sempre juntos. Eu aqui nos estúdios da MDTV e você aí na sua casa. Eu acredito que em razão das chuvas, vocês devem estar aí naquele clima ameno, temperatura tranquila, consegue se respirar melhor porque os incêndios se acalmaram, não temos mais nenhum foco de incêndio, nem aqui na cidade, muito menos na região. Tivemos um grande incêndio na cidade de Olambra, que atingiu uma mata ciliar lá no domingo à tarde e à noite. Olha, nem bombeiro conseguiu extinguir o incêndio. Praticamente contiveram até que toda a área pegasse fogo, porque era uma mata muito alta. E por falarmos em chuva, incêndio, natureza, temos que lembrar o aniversário do Rio Mogi Guaçu. Isso mesmo, o aniversário do nosso rio, que deu o nome à cidade de Mogi Guaçu. E detalhe, hein? Mogi Guaçu recebeu um prêmio maravilhoso, que vocês vão sentir na pele o que é o descaso com a natureza e, pior, descaso com o nosso rio Mogi Guaçu. Vamos falar do aniversário do rio e também da grande mortandade de peixe que acontece no dia do seu aniversário. Vejam só. No dia do aniversário do Rio Mogi Guaçu, foram encontrados vários peixes mortos. Autoridades foram acionadas para investigar o motivo. Vou fazer um adendo para vocês aqui para explicar o porquê que isso acontece. Muitas empresas, muitos locais, tudo, esperam as chuvas achando que o rio vai começar a elevar o seu nível de água para soltar no rio produtos nocivos ao meio ambiente. Isso, o pessoal já tem esse costume que eu falo que os órgãos ambientalistas, os fiscais, sabem, não tomam providências. Quando aparecem as primeiras chuvas, eles estão com seus reservatórios de produtos químicos lotados. Aproveitam as primeiras chuvas para lançar esses resíduos. Você tem que comprovar? É simples, é só pegar a história do rio, deu enchente, chuva, o rio elevou, você verifica mortandade de peixe. Para os peixes morrerem, é produto químico tóxico que é lançado na água. E isso tem aos montes. E sabe o que eles costumam alegar com referência a isso? Eu falo para vocês. Os produtores rurais têm os seus produtos químicos que quando chove vai para o rio e morre o peixe. Se fosse assim, morreria o ano todo. Mas só acontece nessa época do ano e se vocês observarem bem, não é na extensão do rio todo que tem protetor rural. Normalmente esses fatos acontecem perto de algum local que tem esses produtos químicos acumulados em algum local. Então eles procuram sempre jogar para o produtor rural. Mas vocês há de convir que essa mortandade de peixe só acontece próximo a alguma empresa ou algum lugar em que eles guardam esses produtos em algum tanque e aí aproveita essa época para jogar. E aí nós temos o meio ambiente que não enxerga muito, temos CETESB que enxerga nada e assim vai, está acontecendo. E por falar em enchente, chuvas, temos que lembrar que ontem nós tivemos, não foi um vendaval, foi um vento relativamente
forte. Detalhe, na nossa região tivemos uma árvore que caiu e já causou um certo estrago. Mas daqui a pouquinho eu vou falar para vocês como que ficou a cidade de São Paulo. Vejam a matéria da árvore aqui em Mogi Mirim que caiu. Uma forte chuva atingiu Mogi Mirim na madrugada desta terça-feira e provocou a queda de 7 árvores em diferentes pontos do município. De acordo com a Defesa Civil, o volume acumulado foi de 27 milímetros desde a meia-noite, com rajadas de vento que alcançaram 77 km por hora por volta das 2h30 da tarde. Não houve registro de alagamentos nem de vítimas. A Defesa Civil reforçou que os danos registrados foram apenas materiais e destacou a importância da população se manter atenta às atualizações meteorológicas, evitando áreas de risco durante ventos fortes. Para quem talvez não conheça ou não saiba, essa queda dessa árvore, ela caiu ali bem próximo à FATEC Mogi Mirim. Localizar também um pouco abaixo do tiro de guerra de Mogi Mirim, onde era a antiga FEBEM de Mogi Mirim, só para vocês se localizarem. Vocês percebem que ela toma toda a extensão da rua quando ela caiu. Coronel, mas isso não é previsível? Sim, é previsível, porém, nós temos que lembrar que nós não vamos sair destruindo todas as árvores. Só quero fazer uma lembrança para vocês da seguinte forma. Quando tiver tempestade, chuva, vendaval, não deixem veículos próximos a essas grandes árvores. Vocês estão vendo aqui, ó? Não deixe próximo, porque a tendência dessas árvores cair é grande. Por quê? Porque na nossa cidade, eles criam uma camada de concreto e a tendência dessas é buscar umidade com suas raízes na flor, na superfície da terra. Porque como o concreto vai tomando conta, a umidade fica só na parte superior. Então, acontece, ela não faz com que suas raízes atinjam a profundidade. Ela sempre fica, vamos dizer assim, na flor da terra, na camada superior da terra. Mesmo essas grandes árvores, suas raízes ficam. Então, o que acontece? Dá a tempestade, tem raiz profunda para se manter em pé, e é o que ela está caindo no caso dessa. Quero falar 2 casos para vocês. O primeiro caso da cidade de São Paulo. Só para vocês saberem, esse vento que nós tivemos agora, que inclusive culminou com a queda dessa árvore, em São Paulo deixou aproximadamente, assim, a bagatela de aproximadamente 550 mil residências. 550 mil residências sem energia elétrica. Agora, se nós formos relembrar um temporal que nós tivemos em Mogi Guaçu, que caiu árvore na cidade inteira, e nós aqui falamos para vocês que a cidade não estava preparada, não tinha um plano de trabalho nessas situações, a mesma coisa eu falo hoje. Mogi Guaçu ainda tem um plano de contingenciamento em situação emergencial, se nós tivermos aqui na cidade, ou até mesmo na região, um grande vendaval. Eu falo para vocês, os órgãos não se comunicam, eles não têm um trabalho, um planejamento. A Defesa Civil de Mogi Guaçu, ela não faz esse trabalho de um planejamento em caso de uma catástrofe na nossa região. Ah, mas tem o da represa, se ela tombar. Tem, mas foi a represa que fez. Se nós tivermos uma catástrofe aqui na cidade, a Defesa Civil não está qualificada, e eu falo para vocês, não está qualificada e nem aparelhada para atuar em uma situação emergencial como essa. Então eu falo que se nós tivermos uma grande tempestade na nossa região, Mogi Guaçu vai ficar a cada um que tomar providência. A exemplo, eu posso deixar isso bem claro para vocês, o que acontece na região do Santa Terezinha. Ninguém toma providências com relação ao alagamento do Santa Terezinha. Inclusive o atual prefeito, quando era vereador, falava, e está aí, ó. Foi prefeito por 4 anos, está no 2º mandato e não faz quase nada. Mas vamos lá.
E nessa mesma situação, nós temos o ônibus que, na descida do Morro Vermelho, olhe bem, na descida do Morro Vermelho, teve uma instabilidade na sua parte mecânica e colidiu contra um poste. Vejam só. Acidente envolvendo um ônibus fretado fecha uma das faixas na Nadib Shaib. A colisão, que ainda terá suas circunstâncias apuradas pelas autoridades, ocorreu pouco depois das 6 horas da manhã, cerca de 200 metros após o acesso ao condomínio residencial Jequitibás. Com o impacto, a parte frontal do veículo ficou bastante comprometida e o coletivo não pôde seguir ao destino. Olha como ficou a frente do ônibus. Para essa imagem, só um pouquinho, só vou falar uma coisa para vocês. Este local hoje é pista duplicada. É pista duplicada, inclusive com radar nesse local. Eu falo para vocês da seguinte forma: se nós voltarmos um pouquinho no tempo, eu não vou falar ainda quando eu ainda era aspirante e tenente, essa subida e descida aqui, ó, era mão única, ou seja, era pista dupla, subia e descia numa via só. Dificilmente tínhamos semanas sem acidentes graves ou mortes naquele local. Dificilmente, era muito difícil. Porém, hoje, em razão de pistas duplicadas, sabe o que acaba acontecendo? O motorista acha que está tudo bem, é pista duplicada, não vem ninguém em sentido contrário e assim vai. Só que nós temos que lembrar que quanto mais você se mostra corajoso ao volante, a possibilidade de você perder o controle do carro é maior. Agora vocês imaginam, lembra quando nós falamos para vocês os inúmeros casos de batida em poste que nós tivemos em Mogi Guaçu? Só aqui, ó, só aqui nesse local, neste mesmo local, foram 2. Neste mesmo local foram 2, para vocês mostrarem que essa, eu vou dizer, irresponsabilidade dos motoristas em acreditar que são donos da situação, que têm o completo domínio dessa situação. E eu falo para vocês, quando você é muito confiante, é isso as consequências do que acontece. Para vocês verem. Vai fazer o quê, né? Vamos lá. Ai, ai. Olha aqui, que legal. Legal porque eu falo pelo seguinte. Um indivíduo foi furtar uma moto. Isso mesmo, foi tentar furtar uma moto. Só que ele esquece que tem pessoas de bem na cidade. Isso aconteceu em Estiva Gerbe. O indivíduo foi lá, achou que ia pegar a moto do cidadão de bem e sair pilotando, ia levar, ia ficar, ganhou assim, ganhei uma moto. Só que ele vai ganhar, sabe o quê? Cadeia. Vejam o vídeo. Vocês viram a ousadia do cidadão? Ele veio de moto, desceu, foi lá, pegou a moto, esse já foi embora e esse tentou subir na moto. Só que aí o cidadão viu que ele estava roubando. Olha só. Olha só. É que eu falo, viu? Tem pessoas que acham que são donos da razão. Dá um pause para nós nessa foto. Deixa eu só falar uma coisa para vocês, que eu quero mencionar. Antigamente, os furtos de motos aconteciam costumeiramente à noite. Vocês estão vendo esse furto? Foi no bairro Jardim Aimores, Aiumas. Esse furto aconteceu hoje pela manhã no Jardim Aiumas, em Estiva Gerbe. Então, vocês estão vendo que antes era só à noite, hoje está durante o dia.
E o número de furtos de motos está aumentando muito. Olha, está aumentando bastante. E eu fico, assim, pensando, será que a muralha digital, a muralha eletrônica das câmeras estão eficientes nestes casos? Pois os números de furto de moto estão aumentando muito, muito mesmo. Se estão aumentando, por que as motos não estão sendo recuperadas exatamente na mesma proporção em que os furtos estão acontecendo? Vamos continuar? É isso daí. Eu ia falar de uma última ocorrência, mas vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Até daqui a pouco. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. Este comercial é para você, comerciante de pequeno negócio que quer investir na divulgação do seu produto, da sua marca, sem pesar no bolso. Entre em contato conosco e saiba como divulgar a sua empresa para toda a cidade. Telefone 19 9 97 50 2800. Aqui na MID TV, sua marca é vista. Rotavírus tem vacina? A vacina de HPV É só pra meninas? quem toma tríplice Tem que tomar varicela? Tá com dúvidas? Chama o VAR. que var? O Varcina. Quando a gente tem dúvidas, a gente chama o VAR. Então, o Vacina Sem Dúvidas é tipo o VAR. No site Vacina Sem Dúvidas, você fica sabendo tudo o que precisa para proteger toda a sua família. Vacinas são fundamentais para garantir a saúde de todos. Corra até o posto de vacinação mais próximo. Governo do Estado. São Paulo, são todos. Voltamos com o Jornal de Olho na Cidade. Olha, estamos de volta, hein? E por falar, nós falamos agora há pouco em furto de moto, não é só furto de moto, não. Temos também furto em estação de energia. Furto em estação de energia. Olha só que o cidadão tentou furtar dentro de uma estação de energia. Vejam só. A PM de Mogi Guaçu efetuou a prisão de um homem por crime de dano qualificado em uma subestação de energia elétrica localizada no Jardim IP7. A equipe realizou uma varredura na área e conseguiu localizar o criminoso. Ele foi imediatamente abordado e submetido à revista pessoal. Porém, nada de ilícito foi encontrado em sua posse naquele momento. Questionado sobre os fatos, o homem confessou que havia adentrado o local por um buraco no portão com a intenção de furtar fios de cobre e fibra. Só vou falar para vocês uma situação. Nesse caso aqui, estão mostrando na tela o furto e onde que ele estava tentando furtar fios na área de comunicação da estação de energia. O que eu quero mencionar para vocês? Algumas situações. Vocês estão vendo aqui uma cerca de isolamento aqui em cima? Vocês estão vendo essa cerca de isolamento? Eu não tenho aqui para mostrar, mas gostaria só que vocês lembrem. Sabe quando eles vão ligar ou desligar a energia e dá aquela faísca? No sistema? A que vai ligar e desligar? Então, aquilo chama-se arco voltaico. Na linguagem física, seria diferença de potencial. Do maior para o menor, do menor para o maior. Essa diferença é que provoca aquele arco voltaico. Se um cidadão adentra este campo, onde estão em alta tensão, a possibilidade dele ter qualquer metal ou ele mesmo ser
vamos dizer assim, o lance do arco voltaico é muito grande. Então, vamos dizer assim, existe a possibilidade desse arco voltaico ligar nele, ou seja, é morte instantânea para o cidadão que adentra essa estação de energia. Agora você imagina, entrou lá para furtar fio. A vida dele compensa se eles forem por uma descarga elétrica dessa? É o que eu falo, a morte é instantânea, porque ele está em contato com o chão. Contato com o chão, fio terra. Ele está sendo, vamos dizer assim, o para-raio para ser a ligação dessa subestação, só para vocês terem noção. Esse isolador aqui, ó, é para que essa energia daqui de cima não venha para essa armação. Se ele chegar próximo, agora imagina esse transformador, a potência de energia que tem aqui dentro. Estou só falando alguns, que é o que estão nessa foto. Ou seja, ele teve de não ter sido eletrocutado. Vocês querem fazer um teste dessa força, dessa energia? Eu falo para vocês. Vai na Avenida das Torres, isso, vai na Avenida das Torres, onde tem aquela energia, aquela rede elétrica de alta potência lá. Pega essas lâmpadas fluorescentes compridas, pega essas lâmpadas fluorescentes compridas, segura numa ponta e chega próximo daquela torre para vocês verem. A lâmpada acende. Isso mesmo, a lâmpada acende. Ah, mas quando vai dar raio, não sei o que lá mais. Se você pegar a lâmpada fluorescente, não, porque ela não tem fio ali dentro dela. É só transferência de energia elétrica. Exatamente, se você levantar, ela acende. Agora eu fico pensando, aquelas inúmeras barracas que estão sendo construídas embaixo daquela linha de alta tensão. A possibilidade de sair uma descarga da linha e atingir uma pessoa ali embaixo é muito grande. Só estou falando para vocês que eu estou vendo inúmeras pessoas construírem barracas embaixo da rede de alta tensão. Só estou falando porque é um perigo iminente. Vamos continuar? Vou mostrar para vocês agora uma ocorrência de suspeita de tráfico de drogas no IP Pinheiros. Veja a matéria. Moradores denunciaram movimentação estranha em imóvel. Drogas foram encontradas em sacolas escondidas no telhado. A atitude suspeita de um homem que por diversas vezes subia no padrão de energia e mexia no telhado de um imóvel no Jardim Ipê Pinheiro despertou a atenção de moradores. Diante da movimentação incomum, populares acionaram a Guarda Civil Municipal. Os agentes realizaram uma averiguação e localizaram 2 sacolas escondidas no telhado, contendo um total de 120 flaconetes com substância aparentando ser cocaína. Não houve prisão, já que o indivíduo suspeito não foi encontrado no momento da abordagem. O que acabou acontecendo? Os vizinhos viram uma movimentação estranha numa casa que não tinha ninguém e acionaram a Guarda Civil Municipal, que foi ao local. Sabe aquela movimentação que ninguém sabe de onde que vem, é o barulho que fica acontecendo? A Guarda Civil Municipal foi lá e teve essa apreensão dessa grande quantidade de flaconetes de cocaína, logicamente misturada com outros produtos químicos. Por que eu estou mostrando essa ocorrência, esse fato? Que eu quero, antes de mais nada, parabéns à Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu, parabéns mesmo. Mas eu quero mencionar agora uma ocorrência que nós mostramos para vocês, deixa eu ver se eu lembro aqui a data, 22 de outubro de 2024, quase um ano já, hein? Põe a foto para nós de uma reportagem que nós mostramos em 22 de outubro de 2024. O que é? É aquele cidadão que fica na rua vendendo drogas. Essa ocorrência nós mostramos em outubro do ano passado. O que vocês veem? Aqui uma biqueira, aqui uma boca, aqui é tudo mais. Nada mais é do que o cidadão que fica na rua oferecendo drogas. Coronel, mas por que a polícia não prende? Vou explicar para vocês uma das atitudes, inclusive dessa droga que nós mostramos agora que foi apreendida. O que acaba acontecendo? Não é o cidadão que fica aqui o dia inteiro. Eles fazem turnos, cada hora é um. Então é o detalhe, se o João está aqui agora, o Pedro, o Zé, qualquer um está aqui agora,
Ele esconde a droga em um determinado ponto nessa região aqui, ó. Vocês estão vendo? Ou embaixo da grama, ou no bueiro, ou dentro da casa que está abandonada e assim vai. Enquanto ele está de serviço, ele deixa... Ele está de serviço, que eu quero dizer? Do tráfico, tá? Ele esconde em um determinado ponto. Só que a hora que o outro vem, ele põe em outro local. E eles fazem isso porque se a polícia pega o primeiro, não sabe aonde que o segundo largou a droga. E o segundo não sabe aonde que o primeiro deixou e o terceiro não sabe. É isso que acontece. Por isso que é um pouco difícil saber. A polícia tem que fazer uma varredura completa quando encontra esses cidadãos, que normalmente ele deixa dentro de uma caixa de correio de alguma casa, em algum buraco, fenda. São os mais variados. E você que se acha comprando um produto que é próprio, você está ingerindo, colocando no seu corpo, aspirando, injetando coisas que você não sabe nem de onde vem. E aquela história, são produtos que às vezes são muito nocivos ao corpo. Tem alguns que colocam ácidos, bicarbonato. Nossa, é uma vastidão de produto que eles colocam para diluir a cocaína. Às vezes ela já vem contaminada e ele ainda põe mais produto para contaminar mais ainda. É isso, senhores. Então, pense. Você está transformando seu corpo em um objeto podre. O futuro, você pode ter certeza. O corpo não aguenta. Chega uma hora que ele vai pedir arrego. A hora que ele pede arrego, você pode ter certeza. A doença chega e chega maldosamente. Se vocês quiserem, eu conto para vocês uma ocorrência quando ainda era tenente. Encontrei um cidadão que tinha a mesma idade que eu, assim que eu cheguei em tenente. Já era daqui, mas que eu falo que eu voltei já como tenente. Encontrei o cidadão, se não me falha a memória, na Avenida Melvin Jones. Falei, cidadão, para com isso. Na época ainda existia o famigerado Belacodid, que ele injetava na veia. Fazia a veia secar instantaneamente, praticamente. A mesma idade, tinha nascido no mesmo ano que eu. Encontrei esse cidadão, acho que 2 anos depois, também em Mogi Guaçu, na Praça da Capela, usando droga. A hora que eu olhei para o cidadão, ainda falei para os outros policiais assim, vocês sabiam que esse cidadão tem a mesma idade que eu? Ele estava literalmente envelhecido. Envelhecido. Não parecia que era um jovem, parecia que era um senhor de idade que já tinha vivido a vida inteira já. Tão enrugado que estava, acabado. Nunca mais o encontrei. Eu, particularmente, vejo que pelo rumo que ele seguiu na vida, nem vivo deve estar hoje. Mas é o caminho da droga, é a morte muito mais rápida. Pense nisso. Bom, não podemos deixar de falar para vocês sobre o contrato da castração. Cada coisa que acontece. Já morreu agora o 8º gato. Lembra quando eu tinha falado para vocês que eram 8? Lá atrás eu falei para vocês que já tinham morrido 8 gatos. Então agora está confirmada a morte do 8º gato. Vejam só. A morte de um 8º gato foi confirmada no fim de semana em Mogi Guaçu, ampliando o caso de óbitos registrados durante o programa de castração animal da prefeitura. Com isso, 4 tutores que tiveram gatos mortos durante a ação perderam 2 animais de estimação cada. O caso ocorreu durante o mutirão de castração no BA2, antiga sede do Zoonoses. Eu tenho animais. Gosto muito dos meus animais, dos meus pets. É uma delícia. Você está sentado ao chão, eles vêm e te abraçam. Você está em algum lugar, eles vêm e pulam no seu peito. É uma delícia. É uma energia positiva que chega até você. São amigos inseparáveis. Em todos os momentos, de alegria, tristeza, tudo. São amigos que eu jamais vou deixar ao desalento.
Jamais. Mas o que eu quero frisar para vocês? Lembram quando nós mostramos ontem o vídeo do prefeito falando que iria responsabilizar quem fosse o culpado e apurar responsabilidade? O que nós falamos ontem? Que isso ia terminar em pizza. E eu vou mostrar agora para vocês por que eu entendo que vai terminar em pizza. Coloca para nós aqui, é o contrato que eu mostrei ontem, mas vou mostrar só uma parte do contrato. Porque você não vai mostrar tudo, porque é essa parte que vai interessar para eu levar para vocês a informação. Coloca a parte do contrato para nós, que eu mostrei para vocês aí. O gestor do contrato, ou seja, o responsável, aqui ó, gestor do contrato perante a contratante. Ele é o responsável. Olha o nome aqui, Claudinei Rodrigues. Claudinei Rodrigues. Quem é Claudinei Rodrigues? É o secretário do Bem-Estar Animal. É o secretário do Bem-Estar Animal. Nós deixamos todas as informações aqui, porque isso aqui é um documento público, então não tem problema nenhum nós colocarmos as informações. Além de ser um documento público, ele é o responsável. Agora eu pergunto, a diretora da zoonose foi retirada e ele assumiu a função de diretor da zoonose, ou seja, ele é secretário do Bem-Estar Animal e também diretor da zoonose e o gestor do contrato. Pergunta que eu faço para você agora. Você em casa, você acredita que o próprio secretário do Bem-Estar Animal vai fazer uma apuração e concluir que houve erro na fiscalização do contrato? Ah, mas a culpa foi da empresa. E do secretário não teve? Vamos verificar uma falha do contrato? Se é um fato envolvendo veterinária, aí é um termo técnico do Tribunal de Contas. O dinheiro para pagar o citado contrato deveria ser no código 2802, que é veterinária. Sabe como que está sendo pago o contrato? No código 2801, ou seja, o próprio gabinete do secretário que está fazendo o pagamento. Olhe bem, ele é o gestor do contrato, ele é o diretor da zoonose, ele está pagando com verba diretamente do gabinete do secretário. Agora eu pergunto, você acha que ele vai imputar a si próprio uma responsabilidade? Só pergunto para vocês. Os animais já morreram. Seus tutores já perderam os animais completamente. Mas eu pergunto para vocês agora, vocês acreditam? Vocês acreditam? Eu particularmente falo que não. Mas vamos continuar? Falta de medicamentos na rede pública. Vocês acham que é só medicamentos? Não, tem muito mais. Vejam só. Pacientes que usam fenobarbital em gotas e a versão de 50 mg de metoprolol não têm encontrado esses remédios na rede pública de saúde há alguns meses. O fenobarbital é utilizado no tratamento de pessoas com epilepsia e crises convulsivas. Já o metoprolol é indicado para tratamento de hipertensão arterial. A própria Secretaria da Saúde já está falando que está faltando medicamentos na rede pública. Lembra que nós já viemos aqui no jornal e falamos que não é só medicamentos? Falta material de curativo, e já falamos isso inúmeras vezes. E detalhe, a secretaria falou que dentro de 1 ou 2 meses vai chegar 200 frascos. Olha uma cidade do tamanho de Mogi Guaçu. Fala-se que tem 160 mil habitantes. Eu falo que tem muito mais de 175 mil habitantes.
eu falo, tem muito mais de 175 mil habitantes, receber 200 frascos de um medicamento? Isso porque tem vereador que fala, a farmácia popular foi eu que criei. Vai na farmácia popular, verifica se tem remédio lá. Vá no seu posto de saúde e verifica se tem medicamento. Simples, um medicamento simples. Insulina para diabéticos. Insulina para diabéticos. Estou falando um simples. Teste para se fazer glicemia. Vê se tem. Estou falando de medicamentos simples. Aquele um que deve ter, assim, em grande quantidade na secretaria. Não tem. Agora já se fala em outros tantos e a secretaria fala que vai receber 200 frascos. 200 frascos, nada para uma cidade como Mogi Guaçu. É o que eu falo para vocês. A importância do seu voto. A importância de votar consciente. A importância de se votar consciente. Votar no ímpeto acaba ocasionando isso. Pense nisso. Está aqui, ó, o reflexo da nossa saúde. Vender o voto, você perde a oportunidade de ter uma boa administração por 4 anos. Vender o voto, você pode perder a oportunidade de ter excelentes fiscalizadores na Câmara Municipal. Está aí, senhores. E assim, vamos encerrar o jornal de hoje. Em razão dessas notícias, não vou encerrar o jornal feliz e alegre, pois eu tenho certeza que nesse exato momento, você aí na sua casa está sem remédio, você aí na sua casa está sem medicamento, você ou seu parente não está tendo material para fazer o curativo que você precisa. Será que está tendo oxigênio para você que precisa ter aquela do lado da sua cama? Está aí, senhores. Nós estamos vivendo uma situação crítica. E eu digo, pode ainda piorar mais ainda. E assim, encerramos o jornal de hoje. Um abraço a todos vocês e até amanhã.